Hoje vamos entrevistar mais uma pessoa que vai contar para a gente o seu depoimento do que viveu, do que passou na Igreja One ao longo de alguns anos. Essas pessoas que têm nos procurado, têm aberto seu coração, têm trazido informações que eu tenho a mais absoluta certeza que provavelmente você nunca imaginou que acontecesse ou que fosse possível acontecer em uma igreja evangélica aqui tão perto da gente. Bom, esse é o segundo depoimento, a gente vai acompanhar a partir de agora, mas eu já quero antecipar para vocês que já tem outro depoimento para ser publicado também, então não vamos parar por aqui. A gente está ouvindo o máximo de pessoas que a gente pode. Essa entrevista, ela carece de uma atenção especial, ouça os detalhes, veja as experiências que a Úrsula vai trazer, porque eu tenho certeza que você vai começar a enxergar, não só na One, mas em outras denominações. Lembre-se da característica que eu falei, a ideia de que nós somos uma igreja paterna. Nós vamos dar para você aquilo que a sua família não é capaz de dar. Nós vamos dar para você aquilo que somente aqui você vai encontrar. Isso não é uma característica única da One. Nós vamos fazer um vídeo ainda sobre isso, falando sobre algumas igrejas que nós temos no Brasil, que se posicionam dessa forma, né? Com o líder máximo sendo o centro da igreja. É claro que nós temos igrejas em todo o país, denominações em todo o país, onde o líder muitas vezes é respeitado, mas não chega a ser venerado, não chega a ser o centro do culto, não chega a ser o centro da revelação. Nós temos igrejas grandes no país, onde tem uma liderança forte, presente e, repito, respeitada. Mas as regras da igreja em si, sabe, os dogmas da própria denominação não são maiores do que o líder. O líder não está acima até mesmo da revelação. Quando você vê um líder dizer que o que vale não é o que Deus falar, o que vale é o que ele falar, o que Deus revelar para ele. Se Deus revelar para você, não adianta, não importa. Tem que revelar para ele, para poder valer. É nesse nível que a Igreja One, por exemplo, opera. Então preste bastante atenção no depoimento da Úrsula, vai ser de grande valia, porque vai trazer mais informações, vai corroborar inclusive com algumas informações que já foram ditas no vídeo anterior. E se você não viu o vídeo anterior ainda, não viu o primeiro depoimento, no final desse vídeo vai aparecer um card, e aí você só precisa clicar e ser direcionado para assistir essa entrevista com um casal, o primeiro casal que abre essa série de vídeos a respeito da Igreja One. E, obviamente, se você quiser continuar acompanhando essa série de entrevistas, é só você se inscrever no canal, se inscreve, ativa a notificação, e aí quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ser notificado e você pode acompanhar, claro, assim que for lançado. Comenta também, vai deixando a tua opinião. Eu só queria pedir para você ser cauteloso ao criticar as pessoas que estão se propondo a depor. Tenho visto muitos comentários maldosos, sabe, que entenda, essas pessoas não estão aqui para aparecer, tanto é que elas nem querem aparecer, não estão aqui por vingança. Muitas vezes elas procuram apenas cura. E você sabe, quando você expressa, quando você fala, quando você finalmente se liberta e deixa que as pessoas saibam do que você passou, isso é libertador. Então, talvez o que está por trás da intenção dessas pessoas falarem aqui é em busca de se libertar, de concluir um ciclo de cura, né, de cura pessoal. Isso acaba acontecendo através de uma entrevista, através de um post, através do que for. E quando você critica isso, você está minimizando a dor de alguém. Isso não é legal. Tenta pelo menos ter empatia e se colocar no lugar dessas pessoas, tá bom? Vamos à entrevista. Bom, um prazer imenso conversar com você. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado esse convite e pela confiança em nosso trabalho para poder falar e abrir seu coração aqui no nosso canal. Eu acredito que você deve ter visto o primeiro depoimento que a gente já colocou no ar, um casal que contou a sua história. É aquilo mesmo que eles falaram ali? Você confirma que as pessoas que estão lá passam por tudo aquilo que eles falaram? Sim, consigo. E tudo que eles falaram também tem base com a minha experiência, porque os relatos eles acabam se entrelaçando em meio disso tudo. Uhum. E qual é a sua experiência? Conta pra gente. Para a gente começar, eu queria dizer para quem está ouvindo a gente que a nossa intenção é a preservação da igreja. A gente quer que os abusos eles cessem. Como os meus amigos, nós estivemos lá desde o início.
Eu entrei no ano quando a igreja estava começando, quando era uma reunião privada, no terraço de uma casa, onde você só podia ir quando você era convidado por alguém. E isso foi em 2018, ou seja, desde lá, de lá até aqui, tudo isso ainda acontece. E os danos foram muito grandes. E é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que os abusos eles cessem. E a gente quer que as pessoas sejam responsabilizadas sim. Porque se eu não tenho maturidade para estar nesse lugar, para cuidar de vidas de pessoas, eu não posso estar nesse lugar. Porque eu vou matar ao invés de levar a vida, entende? E muitas pessoas foram levadas à morte espiritual. Eu não sei, assim, do meu círculo de amizade, de pessoas que estavam no ano comigo na mesma época, eu posso dizer que eu sou uma das poucas que permaneceram em uma igreja. Porque os meus amigos, eles passaram por traumas tão grandes que hoje eles não conseguem entrar para uma igreja. Eles não veem a figura de um pastor como algo de confiança, de segurança. E isso é algo muito sério, é algo que precisa ser revisto na igreja brasileira hoje, sabe? Isso é preciso ser levado em consideração. E quando eu comecei lá, eu tive a primeira experiência foi sobre terminar o relacionamento que eu estava começando. Na época, eu estava conhecendo um rapaz para um possível namoro e eu me deparei com essa situação. O que foi um pouco chocante é porque eles não me conheciam. Eles mal me conheciam. Eu estava visitando a igreja, eu estava entrando ali ainda, né? E aí foi me dito que eu precisava terminar o meu relacionamento para que eu conhecesse Jesus. De alguma forma, sem que conhecessem a minha vida, a minha caminhada em igreja, eu fui metida de alguma forma para chegar a esse lugar. Você precisa terminar o seu relacionamento porque você precisa conhecer Jesus e o seu relacionamento pode acabar atrapalhando isso. Eu achei que fosse algo pessoal, porém, com o tempo eu vi que isso era muito comum. As pessoas chegam ali e se você tem um relacionamento, eles te fazem essa imposição, né? E você acaba sendo levado por isso. E sim, naquela época, eu e o rapaz que estávamos juntos, nós nos afastamos, porque foi nos oferecido um lugar de acolhimento, um lugar de conhecer a Jesus e foi Jesus conhecer quem ele era. Então nós acreditamos sim. Como a nossa intenção era de fato conhecer a Jesus, nós agimos de acordo com aquilo que estava sendo nos sugerido. Eu tenho acompanhado, inclusive, os comentários da entrevista com o casal que a gente já publicou. Eu vi muita gente questionando por que ficar lá tanto tempo, por que seguir essas diretrizes, por que fazer. E eu vou te fazer essa mesma pergunta também. Por que fazer isso? Porque não é comum. Você chega numa igreja ou num grupo social, te impõe alguma situação como essa, como, por exemplo, acabar um namoro, e as pessoas fazerem. De fato, o que te convenceu a fazer isso? E aí, só para ponderar, muita gente diz, não, mas as pessoas queriam estar perto do famosinho, do Alessandro Vilas Boas, e isso pode ter incentivado. Não, o que justifica isso? Eu vou te falar a verdade, eu não sabia nem quem era o Alessandro Vilas Boas. Eu não sabia. Quando eu entrei lá, que eu vi o Alessandro pregando, eu ainda virei pro cara que eu me relacionava na época e falei assim, esse não é o cara que cantou de cabelo comprido, que cantou uma música aí, tá cantando uma música no YouTube. Uma coisa que eu também quero, essa resposta, ela explica muito o motivo, né, do que a gente viveu lá, o porquê. Mas eu também quero falar aqui, porque eu vi os comentários das pessoas e as pessoas dizendo que, ouvindo a história, eles vão saber quem são. Então, por que está distorcendo a voz, a imagem? Obviamente.
A gente não está aqui para se esconder do One. O One sabe exatamente quem nós somos, independente do tempo que nós saímos de lá. O que a censura é para nos proteger de pessoas como essas, que vêm para atacar ou criticar por não saberem o contexto. E eu digo que não é nem por nós, mas é porque nós temos famílias. Nós temos pessoas que são importantes, que eu não acho justo expor. Porque se eu me exponho, automaticamente eu estou expondo a minha família. Então, esse é o cuidado, a preocupação. E nesse sentido, por que ficou lá? Por que tanto tempo ficou lá? Não, eu não conheci o Alessandro Vilas Boas. Mesmo ouvindo ele no YouTube, eu não fazia a mínima de quem ele era. O meu contexto de vida... Eu passei por terapia depois disso tudo, né? E a psicologia ela vai até explicar que a minha carência, a minha necessidade de aceitação, necessidade de pertencimento, a necessidade de querer agradar alguém para ser amada e aceita, fazem com que uma pessoa ela acabe ficando por muito tempo em um ambiente abusivo. Acabe se submetendo a pessoas abusivas. Por quê? Porque a minha carência ela vai falar muito mais por mim do que a minha racionalidade. Né? Então, assim, eu só vou chegar a um lugar de razão se eu sofrer um impacto muito forte, ao ponto de me questionar. Até que isso aconteça, o homem oferecia uma família, o homem oferecia a revelação de Cristo, porque eu queria uma família, eu queria ser introduzida num ambiente familiar religioso, eu queria conhecer Jesus, eu queria confiar nas pessoas, eu queria ser cuidada. Era tudo isso que o homem oferecia. Então foi muito mais fácil eu acreditar e ficar e me submeter. Entendeu? Isso, você acha que essa característica sua se repete nas pessoas que estão lá? Sim, porque se as pessoas elas pararem para analisar o histórico de vida das outras pessoas que foram membros e que também talvez estejam lá, eu não conheço a galera que está hoje no ANO, não é a mesma galera da época que eu e os meus amigos eram os membros. A igreja mudou completamente. Os únicos que permanecem são os que são da liderança. São os que estavam debaixo da liderança, mas numa posição de liderar também. Porque a membresia da igreja toda mudou. Não é a mesma. Se tivessem um mínimo de pessoas ainda que eram membros junto com a gente. Você está entendendo? Então você para observar esse ponto. E as histórias, o histórico de vida dos membros são sempre os mesmos. Pessoas que viveram carências, viveram traumas, viveram feridas. Tanto que quando você entra no ANO, você entrava no ANO, você ouvia deles que era a igreja dos desigrejados, era a igreja dos que não foram aceitos, entende? Era a igreja dos que não se deram bem, não se encaixaram em outras igrejas, né? Então você entra ali, de fato, com a esperança de eu vou viver algo em Cristo, e eu vou viver algo de verdade com a igreja de Cristo, e você acaba sendo abusado. Essa busca por uma família, a gente ouviu também em relação a esse estímulo, por exemplo, para que as pessoas saiam das suas casas e passem a morar umas com as outras, morar juntas, sim, abandonando até a sua família biológica. Sim. Como é que foi essa experiência para você? Isso aconteceu? Eles impuseram isso também? Então, esse foi um dos meus grandes problemas lá, né? Isso se refere ao Vida na Vida, que eles chamam. E quando você passa, você entra no ANO, você passa pela consolidação, e aí se você tem um ato de submissão, eles medem você a partir disso. Bem, se houve um ato de submissão da parte da Úrsula, que foi abrir mão do relacionamento dela, então a gente pode mostrar interesse por cuidar dela, que de fato é assim. Aí eles têm uma cultura que você precisa ir. Se você não for, você não é cuidado, você não é discipulado, você precisa fazer. Se você não se submeter e não fazer nada do que eles
direcionam, você não tem fome por Deus, você não está interessado de fato por viver uma vida com Jesus. E se você quer andar com eles, crescer com eles, aprender com eles, você precisa ir. Isso também me impactava, porque na palavra do Senhor diz que o Senhor ele vai, ele busca as ovelhas, ele se preocupa. A gente vê essa, vamos dizer assim, essa pesca relacionada a quando o Senhor ele foi até os 12, ele escolheu os discípulos, ele foi ao encontro deles. Isso não tem um antes, é o inverso do ano. O membro interessado ele precisa ir até a figura de liderança, entende? E dentro disso, eu não vivi esse vida na vida. Não vivi esse vida na vida porque eu não concordava. Lá você é estimulado a largar sua faculdade, a sair de casa para orar com alguém de dentro do ano. E aí isso tem base na questão da visão. A sua família ela pode ter uma visão diferente daquilo que nós temos aqui. E isso pode acabar atrapalhando o nosso relacionamento familiar com a igreja. Então você precisa escolher. Ou você segue a visão que a sua família biológica tem, desde o princípio, ou você se insere dentro dessa nova visão, dessa nova realidade, que é aquilo que nós, como igreja, acreditamos. Largar a faculdade desrespeitava o trabalho também, desrespeitava muito a viver aquilo que o Senhor tem para você agora. E o que você tem agora é com a família Juan. E o meu problema foi por isso, porque eu particularmente não gosto de viver enfiada na casa dos outros, porque isso para mim não era discipulado, né? Essa coisa de, eu vou para casa dos outros, não vou dizer para você que eu nunca fui, até porque eu já fui sim, uma única vez, para a casa do próprio Alessandro e da Bruna na época. Mas assim, para mim isso não era discipulado. Eu ficar na casa dos outros, ver um filme. Não, é porque a vida na vida é vida comum. Não, eu acho que há coisas que são intencionais. Se eu estou ali para ser discipulado, eu vou sentar com o discipulador e eu vou ser discipulado dentro da palavra. Então, para mim, é isso que funciona. Eu nunca gostei dessa coisa. Não ia para a casa das pessoas. Não larguei meu trabalho, até porque eu falava assim, eu vou largar meu trabalho e fazer o quê? Passar fome? Por quê? Falando do meu contexto de vida, eu saí de casa cedo. Eu não cresci em contato com a minha família paterna. Eu saí de casa cedo porque eu tinha problemas relacionados à violência doméstica dentro de casa com o meu padrasto. Enfim, desde muito cedo eu tive que me virar para sobreviver. Então, assim, não tinha como eu fazer isso. Só que a tua história de vida lá não é levada em consideração. Sabe? Não é dada importância. Não interessa quem você foi, quem você era, o que aconteceu para você chegar para aqui. Não interessa. Você chega simplesmente lá e você só tem que fazer aquilo que eles dizem para você fazer. Mas você conhece muitas pessoas que saíram de casa e foram morar juntas? Sim, sim. Inclusive também teve uma fase que essas pessoas, antes de falar sobre esse contexto, essas pessoas que saíram de casa, elas sempre saíam. Por que era mais fácil sair de casa, entre aspas, né? A pessoa ela tinha problema familiar, né? Que é comum a gente ter problema familiar, com direitos a respeito de diversas outras coisas. Então isso é usado como, olha, você tem um problema familiar, então é muito melhor que você saia de casa mesmo. Então, não era analisada a questão financeira da pessoa, se de fato a pessoa tinha maturidade, estabilidade para sair de casa e morar sozinha ou morar com alguém. E a gente está falando de algo sério. Porque se eu saio de casa e eu não tenho uma condição para no mínimo me bancar, quando der ruim, quem é que vai resolver o meu problema? Entende? E isso também não era visado. Né? E batiam muito de frente comigo porque eu tenho uma amiga que teve uma época que a gente encerrou a nossa amizade por 2 anos, porque eu falava sobre ela com isso, eu dizia, olha, eu não acho isso sábio.
Como é que você sai de casa se você não tem condições para se manter? A igreja não vai pagar um aluguel para você. A igreja não vai sustentar você. É muito fácil para a igreja virar para você e dizer, sai de casa. Ainda mais você que tem problema dentro de casa. E o outro ponto é que os problemas eles não eram resolvidos. Entende? Se você tem problema de casa, dentro de casa, sai de casa, deixa o problema lá para trás. Você está entendendo? É mais fácil você fugir do que de fato você entender o que precisa ser feito, resolvido. E aí eram pessoas que saíam de suas casas, de suas famílias, tinham problemas, algumas vezes nem tinham, mas o problema era criar. Então, assim, vinha com uma bagagem de coisas que, na verdade, deveriam ser resolvidas, sabe, enfrentadas. Poxa, não, eu acho que se eu tenho problema dentro de casa, a igreja ela deveria entender isso como um lugar familiar, né? E um lugar de cuidado e ajudar, entender o que acontece, sabe? Para que não só a pessoa, membro, mas que através dessa pessoa, membro, houvesse reconciliação, houvesse cura. Porque Deus, ele é família, sim. Mas ele não é exclusão, a família no todo, ele não é exclusão da sua família biológica para viver uma família restrita ali dentro da igreja. Entendeu? Eu tenho ouvido que a igreja, o ano, ela pede muito dos seus membros. Mas ela dá alguma coisa? O que ela dá? O que ela dá? Nada. Na verdade, ela só derrama sobre os seus membros o legado dela, né? Que é exatamente desse jeito que eu te falei. Se você fizer as coisas dentro da igreja, se você estiver em todas as reuniões da igreja, se você estiver de acordo ali com o que eles estão direcionando, aí eles entendem que você é uma pessoa para carregar o legado deles. Mas se eles não entenderem, você é excluído. E eu tenho uma experiência bem forte para falar sobre isso, porque eu permaneci na igreja humana durante 4 anos, né? E eu era do ministério do louvor, né? De louvor. Na verdade, eu só ministrei, vamos dizer que no ano que eu fiquei no ministério de louvor, eu só ministrei 3 cultos. E eu não ministrei mais exatamente porque eu... Caramba, 3 cultos em um ano? Não, eu conto nos dedos. Eu não ministrei outras vezes porque eu não era pessoa que concordava com a cultura da igreja, né? Eu não estava na mesma ideia de pensamento. Então, tipo assim, eu ministrei 3 cultos porque ela tá aqui, então vamos dar uma disfarçada nisso. Até que, quando comecei a bater muito de frente por questão do discipulado e algumas coisas e tudo mais, de uma forma indireta, eu fui chamada de falsa profeta por um grupo de WhatsApp, né? Foi exatamente num período onde eu estava batendo muito de frente com a cultura da igreja, e aí eles entraram nesse assunto e foi intencional, porque eu era a única ali batendo de frente com essa cultura. E eles entraram nesse assunto no grupo que tinha os ministérios de louvor, dizendo sobre a cultura, que para estar ali precisava ser inserido, está inserido nisso e parará, pererê, e que o contrário disso se trataria de falsos profetas. Logo depois disso, a pessoa que liderava o ministério de louvor, na verdade não era nem um líder que estava acima dessa pessoa que liderava, né? Era uma pessoa em posição de liderança mais abaixo do líder, vamos dizer assim, de fato líder do ministério de louvor. E aí ela, por WhatsApp, ela veio me mandar uma mensagem, essa pessoa, dizendo que eles haviam entendido em Deus que o meu tempo no ministério de louvor havia acabado, por isso que eles estavam me tirando. Caramba, sério? Sim, e naquela época, de fato, foi algo que me feriu bastante. Não me surpreendeu, porque como eu não concordava com muitas coisas, como eu já tinha presenciado isso de pessoas que foram excluídas,
não só do ministério dentro da igreja, mas excluída do meio de amizade, excluída do grupo em si. Por quê? Porque eu era a pessoa que era considerada uma péssima irmã. Então, eu passei por isso também. Quando pessoas vinham se aproximar de mim, virava para as pessoas e falavam: não, você não é bom que você ande com ela, porque ela não é uma boa irmã para você. Ela não vive em família com a gente. Né? Então, não foi surpresa para mim. Isso aconteceu comigo também. Assim como aconteceu com os meus amigos, aconteceu comigo. Eu tinha lá dentro, o número era mínimo de pessoas, minimíssimo de pessoas que eram próximas a mim, minhas amigas, porque eram as pessoas que também não concordavam, achavam algo muito estranho, e aí a gente se identificava entre si, né? Tanto que são as pessoas que são minhas amigas até hoje, né? Não vou dizer para você que eu não falo com as outras pessoas que ainda estão na igreja e que concordam, vamos dizer assim, com a liderança. Falo porque eu não tenho problema com ninguém. Eu não estou aqui falando das minhas feridas. Eu estou aqui denunciando o abuso. Eu acho que é importante a pessoa que está ouvindo esse vídeo entender isso também. Eu não estou falando de um lugar de ferida, de um lugar de vingança. Eu estou falando de um lugar de prevenção, até porque as minhas feridas já foram tratadas em Cristo. Eu precisei passar por esse processo. Para que, na igreja que eu estou hoje, eu pudesse voltar a exercer o meu ministério, que é esse lugar de adoração, eu precisei ser curado antes disso. Eu tive pastores que me acolheram, cuidaram de mim, entende? E, inclusive, são esses os pastores que concordam comigo no sentido de você precisa, sim, denunciar o abuso. Porque isso precisa parar. Isso precisa parar. Um fim precisa acontecer, entende? Uma das coisas que mais tem me até assustado diante dos relatos que a gente tem ouvido, e a gente vai gravar outros depoimentos, é exatamente isso que você acabou de falar. Tipo, eles não têm problema nenhum em falar: não anda com a fulana porque a fulana é um problema. Como que pode uma igreja orientar um membro a não se relacionar com outro? Isso é absurdo. E assim, lá eles têm uma cultura de alinhamento, tipo assim, eles esculacham você, né? Eu fui esculachada várias vezes. De início, eu ficava muito mal. Eu falava assim: nossa, eu devo ser uma pessoa horrível, porque isso faz com que você questione a sua identidade. E é exatamente esse ponto da manipulação. Quando o abusador ele faz você questionar sua identidade, acabou ali para você. Game over, o abusador ganhou o jogo. E é exatamente isso que eles fazem. Eles já começam assim. Às vezes eu ficava pensando assim: gente, esse povo faz coisas, fala coisas pra mim que nem a minha mãe, quando era viva. Como é esse alinhamento? Explica pra gente um pouco mais detalhado. Esse alinhamento, cara, deixa eu me lembrar de uma situação assim específica. É de fato da pessoa deles virarem pra você e falar pra você. Se tiver que virar pra você e falar que você não vale nada, eles vão falar para você que você não vale nada. E eles não estão nem aí para isso. Se eles tiverem que virar para você e falar assim: você é um fraco, você não serve para estar aqui com a gente, eles vão falar isso para você. Mas isso é uma reunião individual? Então, isso é esse ponto, e essa pergunta que você fez é ótima. Isso é uma reunião, sim, individual. Eles falam isso tanto na tua cara, né, pessoalmente, quanto por WhatsApp, se eles se acharem assim nesse direito. Na verdade, eles se acham. Vamos falar de direito, porque eles acham que eles podem muita coisa. Mas eu falo no sentido de falam pelo WhatsApp também. E isso sempre parte da pessoa que discipula você. Então, o discipulado ele já começa assim, você sendo esculachado, porque ela está sendo assim: se você não aguenta o esculache, você não está preparado para viver com a gente. Então você passa de... eu não me lembro de um elogio que eu tive da parte do meu discipulado. Se eu falar para você que eu fui elogiado pelo meu discipulado, eu não fui. Sério? Sério, eu ouvi que eu era difícil de ser discipulada, que eu era rebelde, que eu não era uma boa irmã, que eu era isso e aquilo. Só que nas outras igrejas que eu fui discipulada, nossa, eu cansei de ouvir: olha, eu gostaria que todas as pessoas que eu lidero fossem assim, sabe? Ouvintes,
sabe, analisassem, fossem fiel ao Senhor, obedecessem, sabe, fosse fácil em responder e obedecer. E aí no ano eu ouvi que eu era o oposto disso. Eu falei assim, gente, não é possível. Então eu não fui discipulada corretamente nas outras igrejas, sabe? E esse discipulado, o que acontece? Eu não confiava no meu discipulado, nunca confiei, nunca abri a minha vida no meu discipulado, porque o que acontecia era que o que deveria ficar só entre você e o seu discipulador era espalhado pela igreja. E como é que isso acontecia? Que a gente fica muito tempo lá dentro, a gente fica sabendo como é que as coisas funcionam. O discipulado ele se resume após o contato do discipulador com os discípulos, digamos assim, né? Os discípulos ele abrem a vida, abrem questões pessoais, e depois disso os discipuladores eles fazem uma reunião com todos, entre todos eles, todos os discipuladores, todos os líderes da igreja. Que ali, o que deveria ficar só entre o discipulador e o discípulo, e quem está sendo discipulado, né, é contado a todos aí naquela mesa. Algumas questões pessoais são tratadas como chacota, são tratadas como coisas fúteis, e nessa mesa eles decidem como eles vão tratar o fulano, né, com base naquilo que eles estão ouvindo. E aí a gente sabe que no meio disso tudo sempre tem alguém que fala demais, né? E aí o que acontece? Aquilo que era pessoal da vida do membro acaba sendo espalhado para toda a igreja. Isso é absurdo, né? É absurdo. Eu nunca vi um discipulado assim, né? Mas como a gente não tinha voz para falar nada, como a liderança ela tem um peso muito grande, né? E isso implica em muitas coisas, acaba por isso mesmo. Em 4 anos lá, você nunca discipulou ninguém, nunca foi alçado a esse cargo de discipulador? Não, eu não podia nem orar por ninguém, porque lá funciona desse jeito. Os membros eles não podem orar um pelos outros. A imposição de mãos sobre alguém para oração só diz respeito aos líderes. Só diz respeito a quem faz parte da liderança. Eu só posso orar pelo meu irmão se eu estiver numa célula de 242, né? Que são as células das casas, e isso for liberado, ore pelo seu irmão. Fora isso, não podia para orar. Então, por aí você já vê que foram 4 anos sem exercer o meu ministério dentro da igreja. Uma situação que foi falada na entrevista anterior também em relação à questão até a questão social mesmo, de dar alguma coisa, de dar algum tipo de assistência às pessoas. O que você pode falar para a gente sobre isso? A igreja assiste socialmente os membros? Não. Então, eu tenho um ponto também muito ruim para falar sobre isso. Na pandemia, nessa questão financeira eu tenho 2 pontos, né? Eu digo financeira, não é questão de, tipo assim, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de assistir mesmo. De você comprar o alimento, de dar cesta básica, você está precisando, que o animal precisar de um remédio. Você está entendendo? Eu estou falando dessa questão. E eu mexo muito no financeiro, porque lá eles usam essa questão financeira, eles abusam também financeiramente, e eu sou prova viva disso. Numa situação dessa de assistência, na pandemia, eu estava pegando a tutela da minha irmã. Eu tenho uma irmã adolescente que eu sou tutor, o pai dela morreu. Eu estava no ainda, e eu também estava grávida, eu sou mãe solo, estava grávida, então eu era uma mulher grávida, cuidando de uma irmã e que trabalhava, tá? Isso foi na pandemia. Porque o meu problema, para que as pessoas também entendam o contexto né, enfim, façam julgamentos errados. Eu trabalhava, e meu problema não foi isso, porque eu trabalhava muito e eu fui tratada como uma mulher mundana, que se preocupava mais em trabalhar do que viver a vida de Cristo. Só que assim, como é que eu sustentava uma casa, uma irmã grávida, mãe solo, com
um filho aí que estava para vir, um relacionamento que não deu certo, quem é que ia resolver o meu problema? Né? Então, eu precisei de ajuda de alimentos. E foi a primeira vez que eu fui pedir ajuda para a igreja, porque uma das coisas que eles diziam, né, que eu não fazia era não pedir ajuda, não incluir a igreja, e por isso que eu estava afastada, porque eu mesmo que me excluía, essa era a desculpa. Então ali, eu pensei, eu preciso de ajuda, então vou falar com a minha discipuladora e vou pedir a ajuda da igreja, pedir ajuda da igreja para alimentação. Ela me transferiu R$10 e eu não estou falando sobre valor, R$10, poderia ter me transferido 100, não é sobre isso não. É sobre o ponto, o que aconteceu, sobre a questão em si. E falei para ela, olha, você pode, por favor, ver isso junto à igreja, porque eu preciso de ajuda para alimentação. Ela, ok, vou ver. Passou um dia, passou 2 dias, e eu falei assim, caramba, eu vou precisar falar com ela. Vai parecer um ato de que eu estou cobrando algo, mas talvez eu só precise lembrá-la disso. E eu fui lembrá-la de que eu precisava dessa ajuda e que eu não tive um retorno. E eu gostaria de um retorno dela para saber qual seria a posição. Nisso ela virou para mim e falou para mim que eu deveria ser grata pelos R$10 que ela mandou. E que se ninguém falou nada ou mandou nada é porque não podiam ajudar. Foi assim, foi isso que aconteceu. Nesse mesmo período que eu sabia, foi o período onde tinham uns 2 grupos de WhatsApp, onde a igreja levantou, os líderes levantaram essa igreja para dar de presente para um casal que tinha condições financeiras uma faxina para honrar a vida deles, porque eles eram líderes, estavam se mudando para um lugar recentemente, eles tinham essa cultura de honra, mas essa cultura de honra só funciona entre eles, né? Os membros precisam fazer isso pelos seus líderes. Então, nesse mesmo período, quando eu precisava de comida, o casal de líderes estava sendo ajudado com a faxina em casa. E aí o outro grupo foi levantado para uma líder também que estava se sentindo muito mal. Como os meus amigos ficaram, né, emocionalmente, autoestima muito baixa, e ela precisava de uma repaginada, ela precisava de, até irônico, né? Ela precisava de roupas novas, ela precisava de um dia de beleza. Então isso tudo estava sendo movimentado ao mesmo tempo que eu pedia ajuda. Como eu era uma pessoa que não era submissa a eles, não vivia dentro da cultura, eu não fui ajudada. Na verdade, eu fui ajudada, assim, o Senhor, Ele sabe o que faz, né? Porque eu fui ajudada muito mais do que eu esperava por pessoas de um antigo trabalho. Por pessoas que não eram nem cristãs, que não faziam nem parte de uma igreja. E aí é onde a gente para e questiona o que a igreja está fazendo. Entende? Com o que a igreja está preocupada, né? É complicado essa situação, cara. Você precisando disso, né? E a igreja não se envolver. E aí, eu ouço o seu relato e ouço o relato do pessoal que já falou, e eu me pergunto o seguinte, inclusive com base nos comentários: até que ponto esses depoimentos de vocês é vingança? Eu sei que você já mencionou isso no começo da entrevista. Seria uma retaliação à igreja. Eu queria falar disso porque, assim, até que ponto, né, vingança? E as pessoas dizem que estão se vingando, ok, mas você acha que uma pessoa, um ser humano, não é ferido com isso? Sabe? Porque as pessoas elas estão vendo isso, porque elas têm uma imagem do Alessandro Vilas Boas, né, de como funciona a Igreja One, e o meu conselho para essas pessoas eu sou do tipo de pessoa que eu prefiro que vejam com seus próprios olhos. E eu vou falar isso baseado em uma experiência. A minha irmã adolescente, ela era criança, né, na verdade, quando saímos de lá. Então, se eu saio, ela sai junto comigo. A responsabilidade dela está sobre mim. E aí ela me questionou, há um tempo, ela gostava muito do ON. Por que eu não posso ficar no ON se eu sair de lá, mas não foi porque eu tive problema com eles? Você teve problema com eles. Eu falei para ela, ok.
Então vamos ser práticos. Você vai para o UAM. Então, eu vou permanecer na nossa igreja e você vai para o UAM. E aí você começa a viver o UAM, as suas próprias experiências, e você me diz o que você acha. Se você não se sente confortável, você senta aqui, a gente conversa e a gente resolve. Ela foi. Quando ela foi, no dia que ela foi, eu fui junto com ela, porque tudo que eu passei lá, eu fui exatamente para mostrar para eles que ela não está sozinha. E também, tipo assim, olha quem apareceu aqui, né? Na igreja, né? Mas, enfim, eu queria que ela vivesse as próprias experiências dela, chegasse às conclusões dela, porque eu logo já uma adolescente, e até porque a pessoa que liderava lá, o pastor de lá, que era o Carlão, era a única pessoa que eu sentia confiança. O Carlão, na minha opinião, é uma vítima, é outra vítima, né? Talvez ele esteja numa fase que ele não esteja vendo isso agora, porque eu acredito que ele está sofrendo com tudo que aconteceu, né? Porque eu vou usar uma palavra aqui enfim, é uma palavra feia, mas é o que eu acredito. Eu acho que ele foi um bucha nessa história toda, né? Então, assim, muita coisa sobreveio sobre ele, coisa que ele pode ter falhado, mas que não se trata dele em si, entende? É tipo assim, vamos jogar a responsabilidade, mas ficar sobre as nossas costas no mais fraco. Então, essa experiência da minha irmã é a mesma coisa que eu falo para as pessoas que estão julgando e dizendo que nós estamos fazendo vingança. E de Ivete. A Igreja UAM hoje é aberta para todos. Então, sinta-se à vontade para ir e ver como funciona. E diga se as pessoas estão no lugar de exposição das suas feridas, preocupação com os abusos, ou se estão de fato de vingança. Porque a minha irmã não durou há uma semana. Ela... Sério? Claro, sério. Quando ela foi, e foi 2 cultos apenas. Em 2 cultos que ela foi, ela começou a achar umas coisas muito estranhas e ouvir umas histórias muito estranhas. E ela virou para mim e falou assim, é melhor não ficar lá não. Aí eu, que bom. Pronto, sim. Eu acho que as pessoas podem começar a fazer isso. Isso para chegar às suas próprias conclusões. É fácil julgar a gente para aqui, não viver o que a gente viveu, não sabe o contexto, não sabe a história. É fácil julgar. A gente tem essa propensão. O ser humano, ele julga muito, aponta muito. Então, tem um nome que a gente já tem ouvido muito, não só desse casal que já deu essa entrevista, mas outras pessoas também, que é a Graziella. O que você pode falar dela pra gente? Do que eu posso falar dela é que ela foi minha discipuladora. Ah, foi ela? Foi ela a pessoa que eu tava comentando aqui. Foi ela. Foi ela. Traça um pouco do perfil dela pra gente entender. Falei tudo sobre ela. Ela foi a pessoa que me mandou os R$10 e disse pra mim que eu deveria ser grata só por isso. Ela foi a pessoa que me esculachava. A gente discutia muito. Quando ela vinha falar algo comigo que eu não gostava. Inclusive, uma vez eu virei pra ela e falei pra ela que você não pode falar assim com as pessoas. Se você não sabe falar com as pessoas, você não deveria nem estar nesse lugar de cuidado. Porque isso está errado. Isso está muito errado. É claro, né, que isso gerou um problemão. Mas eu tenho algo assim específico para falar dela, porque desde quando eu entrei no UAM, ela não me conhecia. As pessoas do UAM começaram a me conhecer porque ela criou fofocas mentirosas sobre mim. E aí, o nosso primeiro contato foi... Ela, junto com uma menina, criou fofocas sobre mim. E aí eu, muito brava, chamei as duas para ter uma conversa e aquela coisa toda. Falei assim, eu quero que vocês falem para mim, que vocês tenham coragem de falar para mim. Vamos resolver aqui agora, sentadinhas. E falem para mim agora. Quem é amor? Quem eu sou? Na verdade, não me importa de falar meu nome, não. Quem é a Úrsula? Quem a Úrsula é? O que vocês sabem sobre mim? O que vocês sabem sobre a minha vida? O que vocês sabem sobre o que eu já vivi? Sobre o que eu fiz? Sobre o que eu não fiz? Para eu ter acabado de chegar numa igreja agora e vocês agirem dessa forma. Diante dessa situação, a única pessoa que me pediu perdão
Por isso foi a outra menina. A Graziela não me pediu perdão no meu trigo. Pelo contrário, ela passou o tempo inteiro que eu permaneci no One, ela passou me caluniando, me difamando. E, inclusive, essa coisa de que rolou aí, do Ministério de Louvor, de que a falsa profeta não vive a cultura, era de fato porque, como ela era minha discipuladora, ela passava para a igreja, para a liderança da igreja, aquilo que ela queria sobre mim, porque lá os discipuladores fazem isso. Eles passam uma imagem de você, eles passam quem eles quiserem, eles determinam quem vocês são dentro da igreja. Entende? E uma outra coisa que eu lembrei agora, essa pergunta foi até importante. Eu ministro adoração, né? E nessa época eu fui convidada como produtor musical para gravar as minhas composições e não gravei. Não gravei porque a igreja não me apoiou. Por quê? Porque eu não estava dentro da cultura, eu não fazia parte da família. Não gravei. E quando eu fui passar isso para a Graziela, ela virou para mim, ela zombou assim, vai virar funkeira gospel? Aí eu falei assim, não entendi, eu pensei assim, não, vou virar funkeira. Você tá entendendo? Não te apoiaram? Não me apoiaram, e isso foi mais de uma ferida que foi gerada em mim, né? Na verdade, eu tenho uma história a respeito disso que, por conta dos meus traumas, por não querer me expor, eu passei 10 anos sem ministrar louvor, né? Eu escondi durante 10 anos. E esse período foi o período que o Senhor ele me chamava para fora, né? Foi um período importante da minha vida, onde eu não tive o apoio da igreja, da igreja One, e isso me seria mais ainda, né? E foi mais um processo que eu precisei ser curada e tratada dentro da igreja onde eu estou hoje pelos meus pastores, né? Então, assim, somente depois de 3 anos desse fato, tem 3 anos, ou 3 e alguma coisinha que eu saí do ano, tem uns 3 anos, depois disso que hoje eu gravei meu primeiro clipe. Um clipe cover, mas enfim, que foi um momento importante na minha vida, né? Porque diz respeita ao meu ministério. Entendi. Hoje você canta na sua igreja? Na igreja que você está? Sim, canto. Eu sou líder de louvor da igreja em que eu congrego, eu também ministro em igrejas locais, que é onde eu moro. Eu tenho perguntado para as pessoas que saíram de lá, da UAN, o que tem de bom lá? O que você pode apontar que é positivo na igreja? Hoje o que eu falo da igreja One em si, que eles perderam a essência, sabe? Eu acho que é muito, assim, talvez seja difícil para a compreensão das pessoas, mas assim, mesmo diante de uma liderança abusiva, a gente via Jesus, entende? A gente, só que aí é um ponto importante que eu sempre me questionei, eu falava assim, Senhor, a gente via Jesus, que eu falo no sentido de viver Jesus, sabe? Tipo, ver através da palavra, não é essas coisas. Mas eu digo assim, a gente. Aí eu parei para questionar. No início, havia algo genuíno, sabe? Havia uma boa intenção. E a intenção era levar Jesus. Só que, para onde foi, sabe? Alguma coisa saiu errado, alguma direção foi tomada errada, entende? E aí aquilo que a gente fala, Senhor, diminua eu para que você cresça. Então quem cresceu mais ali? Será que foi Cristo? Será que foi o homem? Né? Então hoje eu penso, por quê? O Senhor ainda não despede ninguém, sabe? Eles falam muito isso, o Senhor não despede ninguém com fome. A palavra de Deus diz, procura que você vai achar. Então se eu vou para uma igreja procurando o Senhor, e se eu quero, de fato, conhecer o Senhor, eu vou conhecer, porque eu estou gostando, entende? Então o Senhor vai se revelar a mim. E aí eu falo, será que
isso eu me questiono, né? Eu falo assim, meu Deus, porque como é que pode dar uma liderança inclusiva, ainda assim apresentar Jesus? Tudo bem, são os pais, enfim. Isso é uma coisa que não dá pra gente definir muito, explicar, é confuso. Mas eu sei que ali naquela igreja eu conheci Jesus sim, porque eu busquei o Senhor. Porque nem a intenção era conhecer o Senhor. Ao mesmo tempo que eu conheci, eu me feri, sim. Só que eu falo que hoje isso foi necessário porque eu precisava estar nesse lugar hoje, sabe? Nesse lugar de alguém que foi ferido, mas viveu a cura no Senhor. Alguém que foi machucado, que foi pregado um Cristo que bate, que esculacha, mas hoje, não, eu posso dizer que o Cristo apresentado, a figura paterna de Cristo apresentada ali naquela igreja, eu falo isso agora para os que foram vítimas e que não estão no Senhor hoje. Esse Cristo apresentado a nós não é de fato quem ele é, porque foi, posso dizer que foi necessário tudo isso. Não estou dizendo que eu tinha que passar por isso. Eu digo necessário para o meu amadurecimento e para o conhecimento do Senhor que eu tenho hoje. E afirmo mais uma vez, Cristo apresentado ali para nós não é de fato quem ele é. O Senhor, ele é Deus, ele é um Pai que ele corrige, mas ele corrige em amor. Sabe? Ele corrige acolhendo, ele corrige abraçando. Ele não corrige excluindo ou machucando. Entendeu? E hoje você tem essa clareza. Hoje eu tenho essa clareza. Hoje eu tenho. Tem sim. E o Alessandro, qual foi a sua experiência com ele, com a esposa dele, especificamente? Porque, claro, vocês são mais discipulados por pessoas locais, né? Não necessariamente o Alessandro. O que você poderia falar dele? O que eu posso falar deles é que eu quase cheguei a um lugar de idolatria com relação a eles. Por que eu falo isso? Porque a figura do Alessandro dentro da Igreja One é como se ele fosse um pai para a gente. Então, quando você busca uma figura paterna, e essa figura deve ser o Senhor, mas eu falo isso partindo de um lugar que, quando você é carente demais, e você não consegue fazer a separação dessas coisas, o entendimento dessas coisas, você trata o seu líder espiritual como uma figura familiar, né? Eu tive o contato assim direto que eu tive com o Alessandro foi quando eu recebi uma mensagem do WhatsApp dele quando eu iniciei na igreja e ele disse: agora você é nossa família. Sinta-se abraçado. E parou ali. Eu nunca mais consegui falar com o Alessandro assim. Já cheguei a mandar alguma mensagem, enfim. Com a Bruna eu já cheguei a ter contato, mas não, nada muito específico. Na verdade, tem uma situação seríssima que eu vou abrir agora aqui para vocês. Que a Bruna ela entra nesse contexto. E é sobre uma questão de abuso financeiro. Né? Eu também sou a pessoa que os meus amigos citaram. O que acontece? Eu estava no One, foi no início, isso foi em 2019. Eu estava num retiro do One e ali eu conheci uma mulher. E essa mulher, ela se aproximou de mim, né? De início, eu confesso que eu não vi nenhuma maldade e tudo mais. E ela começou, ela foi a única pessoa que, digamos assim, não viveu vida na vida como uma trata nessa questão. Nós começamos a ficar muito próximas e ela começou a ir onde eu morava. Lembra que eu falei que eu não tinha contato com a minha família paterna? Uhum. E especificamente nesse ano de 2019, foi uma das, assim, eu comecei, foi o início de uma introdução familiar nesse sentido de contato com a minha família paterna. Então ali eu passei um ano morando com os meus avós e o meu pai.
Essa vida na vida, ela aconteceu dentro da casa dos meus avós e do meu pai. Ok, ela ficava muito enfiada na casa dos meus avós, é claro, né, que eu abria a porta para ela. Mas quando eu falo enfiada, é que chegou uma coisa excessiva, né? E eu falo sobre isso por conta disso que eles dizem, eu acho excessivo demais. Então, assim, ela praticamente se alojou ali. Então, tinha vezes que ela passava uma semana lá, 2 semanas lá. Se eu saísse para trabalhar, eu saía e voltava, ela estava lá. Como parte daquilo, como parte da família. E os meus avós, eles eram muito idosos, né? Então, assim, ela tanto me conquistou. Por que que eu falo isso? Porque ali eu estava vendo, nossa, eu estou vivendo o que a igreja prega. Entende? Então, eu vou ser vista com bons olhos, sim, eu vou ser aceita agora. Ela não trabalhava, essa mulher? Não. E eu estou falando isso porque esse é o sentimento das vítimas. Talvez não seja o sentimento de alguém que não passou por isso. Entende? Mas esse é o sentimento das vítimas. Essa é a necessidade de alguém dentro desse perfil, que vive a carência, que vive a orfandade. Entende? Porque é uma igreja para órfãos. Então ali eu me senti parte daquilo que o One é, daquilo que o One prega. Né? E isso para mim era muito... era como algo positivo, sabe? Eu estava entrando na cultura da igreja. Mas aí o que aconteceu, falando detalhadamente sobre essa situação, meu avô tinha uma certa condição financeira e, como idoso, né, no estágio que já estava, ele falava muito sobre, né, abria muito essa questão financeira com facilidade para as pessoas. E aí ele abriu isso para ela. Tanto que teve um dia que eu cheguei, e assim, eu cheguei da igreja hoje, no lugar que eu estava, enfim. E ele tinha convencido, ela tinha o convencido a ajudar ela. Então eu cheguei, tive esse impacto de ele vai ajudar ela com tanto. Aí eu, ok. E até pensando, né? Caramba, como é que ela conseguiu tão fácil? A história era sempre, eu sou uma pobrezinha, eu não tenho trabalho, eu preciso de ajuda. Hoje eu entendi que eu vivo para Deus e preciso de pessoas, né, para me manter, para me ajudar, enfim. Nisso tudo, diante disso tudo, ela conseguiu convencer o meu avô a fazer uma procuração no meu nome. Até então eu era nova, não entendia muito bem das coisas. Ok, só fui direcionada, assinei o que precisava assinar, meu avô precisava assinar, assinou. E aí, o que passou a acontecer foi, eu preciso disso. E eu ia lá e pegava do valor para suprir a necessidade dela. E eu pensava assim, eu vou agendar ela, depois eu reponho. E aí, isso virou constante. E foi acontecendo. E ela continuava inserida dentro da casa dos meus avós. Um ponto importante sobre isso que eu quero falar isso diz respeito a tanto a mim quanto a vítimas que passam pela mesma situação. Por quê? Porque dentro da igreja lá, eu não fui a única que passou por esse problema com ela. Eu fui a terceira pessoa, se eu não me engano, a passar por isso. Esse fato fez com que eu me calasse, me reprimisse. Por quê? Eu vou finalizar para facilitar. Teve uma vez que ela me pediu 70 mil reais. E ela falou que ela usaria esse dinheiro para abrir uma franquia para o meu avô, né? Só que quando ela disse assim para mim, esta franquia é tudo que eu sempre quis. Veio, a minha ficha caiu. Primeiro eu falou 70 mil reais, eu falei assim, meu Deus, 70 mil reais, que loucura é essa? Mas quando ela falou, essa franquia é tudo que eu sempre quis, eu falei assim, alguma coisa está errada. E eu neguei esse dinheiro.
Quando eu neguei esse dinheiro, eu fui chamada de anticristo por ela. Porque havia uma manipulação espiritual. De fato, ela fluía muito no espiritual. E ela me revelava coisas que, assim, sempre estavam ligadas à intenção dela. Ela falou que eu estava sendo como anticristo porque o Senhor tinha me colocado na vida dela para abençoá-la, para manter a vida dela, e eu estava indo contra a voz do Senhor, e sobre mim viria o castigo de Deus. Meu Deus. Ali, Você acreditou? esse ponto que eu quero comentar, falar sobre. Ali, obviamente, eu entrei em crise. Eu já era uma pessoa depressiva. Eu vivi depressão durante muito tempo. Aí foi só o primeiro, o indício, o estágio de eu quero me matar. Foi o princípio desse estágio. E um outro ponto. Eu não falei isso para ninguém da igreja. Na verdade, quando isso chegou a acontecer, que é quando eu falo que a Bruna estava inserida nesse contexto, foi quando a Bruna me mandou uma mensagem dizendo que queria... Não. Ela até me mandou uma mensagem, mas me convidando para conversar com ela. Dizendo que queria que eu me afastasse da Simone. Ela se chama Simone. Dizendo que eu queria que eu me afastasse dela, porque ela já estava sabendo do que estava acontecendo. Obviamente, uma das vítimas dela já havia comentado sobre o que estava acontecendo, percebeu o que estava acontecendo. Só que nessa altura, o problema já tinha acontecido. Sim. Tudo já tinha acontecido. Só que tem um porém. A Bruna chegou até mim e ainda falou para mim assim, algo que até... Se você não tem amigo, algo do tipo, eu posso ser sua amiga. Porém, a igreja não me deu suporte. A igreja ficou sabendo de tudo isso que eu passei, mas em momento algum me deu suporte. E é onde entra aquela coisa, né? Você precisa ir. E o que aconteceu? Eu não falei nada. Eu fiquei quieta para todos, inclusive dentro da casa dos meus avós e para a igreja. O que essa mulher fez? Ela foi até a liderança e contou a história dela, a versão dela. E quando isso aconteceu, ela foi abraçada pela liderança. E sabe quem foi a primeira pessoa a abraçá-la? A Bruna. Graziella. Graziella. Então eu vi ela durante um ano, subindo de cargo na igreja. Depois disso? Depois desse Depois episódio? eu vi ela sendo cuidada, eu vi ela sendo abraçada, eu vi ela sendo amada, eu vi ela passando de auxiliar de discipulado para... chegou a ser discipuladora depois disso. Antes de eu chegar a alguém na igreja para revelar a minha indignação, antes que isso acontecesse, eu fui expulsa da casa dos meus avós. Eu fui proibida de ter contato com eles. E eu só não fui para cadeia por conta de uma procuração que eu guardo até hoje. Entende? Eu fiquei calada. Isso rompeu de vez com o meu relacionamento familiar paterno. Meu avô morreu há mais de um ano, achando que eu fui uma neta intencionada a entrar na casa dele e roubar o dinheiro dele. Eu fui exposta para toda a família. Eu fui humilhada. Eu fui esculachada por conta dessa situação e eu não abri a minha boca para falar nada. Eu não abri a minha boca para falar dela para a minha família, para dizer o que aconteceu. Por quê? E aí é onde eu entro em um ponto importante em relação às vítimas. Porque eu me culpava. E, de fato, nem a psicóloga conseguiu me convencer. Ela sobre... eu estava num lugar de carência, eu queria ser aceita, eu queria agradar e por isso eu fiz. Porque eu acredito também que nesse aspecto ali foi evidenciado uma debilidade de caráter. Sim, que desrespeitava a carência,
a querer ser aceita, a pertencimento, mesmo diante dessa manipulação, sim, eu acho importante porque nessa minha fase de vida, onde eu passei por esse processo de cura e tudo mais, eu precisei lidar com a culpa, eu precisei lidar com isso. E eu não abri a minha boca para denunciar porque eu me culpava. Sabe, e até hoje, sim, eu tenho um percentual de responsabilidade nisso, porque eu mexi em algo que não era meu, entende? Mas eu precisei chegar nesse lugar de cura para entender. Eu tive uma debilidade de caráter ali, eu precisei me analisar, eu precisei resolver isso comigo mesmo, eu precisei entender isso, eu precisei passar por essa fase de culpa, onde eu me culpava, e por isso eu não falava para que eu chegasse até aqui. E é exatamente isso que acontece com as vítimas. Porque eu tô vendo exposições, comentários de muita gente, mas por que agora só que você está denunciando? Sim. A pessoa precisa entender o contexto. Entende? Muitas coisas influenciam. E uma delas é a culpa. Porque a vítima se culpa por aquilo que ela vive. Independente se ela tem responsabilidade ou não, ela se culpa pelo abuso. E quando eu criei coragem para contar a minha versão para a igreja, quando essa mulher já estava nesse lugar de discipulado, eu só falei assim, como é que, depois de tudo isso que aconteceu, essa mulher sem caráter está em um lugar de cuidar de pessoas? Entende? E ficou por isso mesmo. Na verdade, o que me disseram é porque ela entendeu em Deus o lugar que ela precisava estar na igreja e eu não tinha entendido isso. E aí me dito assim, você precisa perdoar ela. E acaba aí. Ou seja, um crime aconteceu, algo sério aconteceu que poderia me levar à cadeia, eu poderia ter perdido a minha vida. Isso cogitou o meu relacionamento familiar. Eu não tenho relacionamento familiar paternal hoje, eu precisei ser curada até com questão a isso. Mas a igreja usou isso como eu só precisava liberar perdão para ela. Já que você fez uma conexão com a própria Bruna em relação a esse assunto, mas ela não tinha te alertado para se afastar da Simone? Sim, mas depois que tudo aconteceu. E depois que tudo aconteceu também, a Simone ainda assim foi alçada a um cargo superior na igreja. Então, ela me alertou sobre me afastar dela, mas tudo já tinha acontecido. E mesmo diante disso, ela teve um lugar dentro da liderança. E eu continuei excluída porque eu era parte da membresia, né? Eu era parte rebelde, que não dizia cultura, não entendi, não fui. Entende? Isso é questionável demais. Entendi. Isso é questionável. E eu tô abrindo para você uma história que só os mais chegados sabiam, e somente a liderança da UAN, e não tenho vergonha de expor a minha fala com a época, expor essa denúncia, esse processo não tem, porque uma coisa eu falo hoje, que foi o que eu falei aqui sobre a distorção da nossa identidade. Lá nós temos a nossa identidade distorcida e nós ficamos muito vulneráveis. Hoje eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Hoje eu vivi na pele, na minha carne, as consequências desse percentual de responsabilidade. Eu vivi as consequências dessa manipulação, desse abuso. Mas eu enfrentei isso. Eu segui a minha vida e procurei um lugar em Jesus para ser curada, tratada, sabe? Para permanecer. E entendi que não era feito. Porque se eu disser para você que eu não quis me matar para acabar com o inferno que eu vivi ali, é óbvio que eu quis me matar. Óbvio que eu quis. Mas é aquilo que eu falo para você. Eu falei. Eu tive pastores. Hoje eu sou de uma igreja assembleia. Na verdade, eu já tinha crescido em uma igreja assembleia. Eu sou amiga íntima dos meus pastores. E eu sou grata ao Senhor que me direcionou a essa igreja. Eu sou grata à vida dos meus pastores que cuidaram tão bem de mim, que me amaram, que me apoiaram, que estiveram comigo em todos esses processos, inclusive na terapia.
Só para fechar esse ciclo dessa história que você acabou de contar, que isso é muito extremamente grave. É muito Então, grave. a janela para começar tudo isso é exatamente essa cultura do vida na vida, né? Que a pessoa está inserida na sua família, na sua casa. Essa é a janela. Então a gente pode dizer que a janela, a abertura para os abusos é exatamente esse vida na vida. E eu já me questionei muitas vezes, porque lá isso é como uma obrigação. Então eu me questionei se a intenção do vida na vida, ela é de fato para te aproximar de pessoas e viver em comunhão, ou se ela é um lugar de vulnerabilidade para você conhecer as vítimas. Para que as vítimas sejam conhecidas, você está me entendendo? Porque eu só sei onde eu posso mexer se eu conhecer a tua fraqueza. Correto? Então, se eu não sei qual é, se eu não conheço as tuas debilidades, as tuas fragilidades, não tem como eu entrar, eu abusar, entendeu? E hoje eu falo sobre isso, por quê? Porque depois de tudo isso que me aconteceu, eu estudo sobre. E foi o estudo também que me trouxe clareza, me trouxe cura. Right? E isso é isso que precisa acabar. Entende? Você tem exemplos aí na igreja que você conheça de pessoas que também adoeceram, que também ficaram depressivas, salvo o casal que já nos deu entrevista? Sim. Eu tenho. Você fala que também fez parte do ano, né? É, que fez parte do mãe que acabou entrando em depressão, ansiedade, enfim. Tem. Eu tenho uma amiga que passou por problemas de anorexia, tá? E por conta dessa amiga, de outros amigos não estarem hoje em Jesus, porque não conseguem entrar dentro de uma igreja, eles trataram os meus amigos com o espírito da nova era. E eu acho até interessante, porque eu permaneço em Jesus, eu quero muito, né, saber como eles me tratariam, né, como eles me taxariam hoje, né? Qual seria, né? Qual seria? A Úrsula permaneceu no Senhor Jesus. E aí, o que eu seria hoje? Uma falsa profeta na casa do Senhor, novamente? Entende? Mas você é quase uma exceção, né, Úrsula? Porque muita gente que saiu da UAN, de fato, não consegue mais congregar, né? Eu sou, assim, dos meus amigos, eu sou a única. Do meu grupo de amigos íntimos que viveram isso, eu sou a única que permaneci em uma igreja. Mas essa característica também é interessante lembrar. Você, antes da UAN, já havia passado por uma outra igreja. Já eu cresci no Evangelho. Na verdade, eu vou te falar, eu vou abrir agora para você um sonho que eu tive com o Alessandro Vilas Boas antes de ir para o UAN. Porém, eu não tive sabedoria e esse sonho hoje diz respeito muito ao que está acontecendo agora. Quando eu cresci no Evangelho e eu me afastei, né, depois da morte da minha mãe, enfim, tive uma depressão profunda e eu fui curada pelo Senhor ali, dessa depressão que provinha da morte da minha mãe. E eu prometi ao Senhor que se eu fosse curada por Ele, eu entregaria novamente a minha vida. Eu voltaria para os caminhos do Senhor, eu largaria tudo para viver para o Senhor. E eu fiz isso, porque o Senhor me curou. Então, nesse período de ir para o UAN, já tinha um ano que eu tinha voltado para o Senhor, e eu fui para o UAN porque, sim, eu queria o Senhor, sabe? Porque a minha intenção era viver a vida de Cristo, e era isso que o UAN oferecia. E o que aconteceu? Antes de ir para o UAN, eu temia muito me perder de novo, né? Isso foi há 7 anos, sei lá. Por aí. Eu tinha medo de me perder de novo, de me afastar de novo, de perder o Senhor. E aí eu tive um sonho e falava assim, meu Deus, me diz se eu tenho que ir para essa igreja, se eu não tenho, se eu tenho que continuar na igreja que eu estou. Resumindo, eu tive um sonho onde era roubado do Alessandro um cobertor. E eu ia atrás do ladrão para pegar o cobertor. Quando eu recuperava o cobertor, eu percebia que havia algo muito voltado para o mundo espiritual, no sentido de era como se alguma ilha escondesse esse cobertor, me entende? E aí eu não entendi essa questão, mas aí ia pegar o cobertor e o bandido botava a arma na minha cara. Eu só sei que até no fim eu falava assim, meu Deus, por que eu tô assim, tipo, sendo apontada com uma arma no meu rosto por causa de um cobertor por alguém que eu nem conheço. Resumo da história, eu peguei o cobertor,
e eu entreguei o cobertor para o Alessandro. No final das contas, quando ele abriu o cobertor era velho e estava cheio de buraco. Foi quando no sonho eu falei assim, eu não acredito que eu arrisquei a minha vida por esse cobertor cheio, velho, cheio de buraco. E aí eu acordei do sonho. Nesse sonho, pelo fato de eu ter ido, buscado o cobertor e devolvido para ele, eu entendi assim, eu acho que eu posso contribuir em algo para o ministério, junto à igreja. E fui para a igreja One nessa intenção. Só que hoje, depois de tudo que se passou e viveu, eu entendo que os buracos do cobertor são exatamente todas essas coisas que estão acontecendo hoje. E esse sonho eu nunca falei para eles. É porque, na verdade, eu não tinha espaço para falar nada, né? Eu pensei, se eu vou falar esse sonho, vão me chamar de louca, de maluca, porque, na verdade, eu era tratada como maluca da igreja. Porque se tem uma coisa que eu sempre me vi também, que foi muito pela fé. Então, por essa questão, eu sempre fui tratada como uma louca. Então, eu não compartilhava as minhas coisas, eu não compartilhava os meus sonhos, não compartilhava as minhas visões, só para amigos que eu tinha confiança, que eu sempre tive confiança, entendeu? E esses amigos que você conheceu lá também, eles já haviam passado por outras igrejas antes de chegar na UAN ou haviam se convertido lá? Não, todos eles passaram por outras igrejas. E quando saem da UAN, não querem saber mais de igreja? Assim, é porque aquela coisa, a gente não pode julgar, né, a história, o caso, o trauma, o abuso, somos indivíduos diferentes, né? E assim, cada um lida de uma forma. Como eu te falei, eu cresci dentro de um ambiente onde eu era agredida pelo meu padrasto. Eu sofri abusos antes disso, então eu precisei criar uma resistência até mesmo de defesa. Então eu acho que esse ponto a gente não pode fazer comparações nem julgar. Gente. Sim, entendi. Mas o que eu queria observar era só exatamente isso, né? E primeiro, o fato da igreja é exatamente lidar com essa questão de evangelismo em outras denominações, buscando pessoas de ação de outras igrejas. Sim. E que essas pessoas, quando passam pela UAN, boa parte delas, pelo que a gente está vendo, não querem mais nem saber de igreja, porque ficam tão feridas com o que viveram lá, que não querem mais esse tipo de relacionamento. Né? Isso porque foram coisas muito sérias, muito fortes. Para a gente finalizar, eu queria te pedir o seguinte, se você puder, manda um recado como alguém que já passou por tanta coisa na Igreja One e já está se curando disso, para as outras vítimas, mas também emenda um recado também para o pessoal que está lá, para a própria liderança. Para que as pessoas entendam. Porque assim, eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando, e são muitas que têm acompanhado, têm buscado até para criticar mesmo, né? Para que elas entendessem qual é de fato o verdadeiro propósito nisso, né? Que vai para além da ideia da vingança, não seria exatamente isso. Mas manda um recado para as pessoas que ainda estão lá, para as vítimas, enfim, se comunica aí com esse pessoal. Sim, o meu intuito aqui é falando de lugar de voz, sobre alguém que foi ferido, machucada, alguém que foi ferida, machucada, abusada, mas foi curada. Eu quero dizer para essas vítimas, eu não estou aqui para incentivar a denúncia no sentido, grava uma entrevista com o Fuxico. Eu estou aqui para dizer que sim, a sua dor, ela é importante, porque na medida que você foi machucado, você é curado pelo Senhor. Que a palavra do Senhor fala de um amor em abundância. E da mesma forma que eu me encontrei no Senhor e que eu fui encontrada por Ele, cuidada, eu profetizo essa cura. Eu profetizo o entendimento de todas as coisas. Eu profetizo a libertação da alma, da mente, para que os olhos sejam abertos, sejam entendidos assim como foi entendido, eu entendi, que eu passei por abuso, que eu precisei ser curada, eu precisei de terapia, eu precisei de ajuda, eu precisei voltar aos cuidados de uma igreja, sim. Porque o lugar onde eu fui ferida também foi o lugar que me curou, claro, tratando-se de uma outra igreja. Então é isso que eu falo para as vítimas. E eu falo que sim, denunciar, independente de qual lugar que seja, é libertador. É libertador. E nós precisamos disso porque, querendo ou não, nós temos essa responsabilidade com outras pessoas. Eu não posso ser a pessoa que passou por tudo isso, que sabe o que acontece,
sabe? E fechar os meus olhos como se eu não estivesse vendo as outras pessoas que estão sendo feridas e as que podem vir ser feridas, vir a se ferir. Porque só eu sei o que eu passei. Eu sei qual é o sentimento de querer a morte porque alguém abusou de mim. Entende? E para a Igreja One, eu quero dizer que hoje eu sou liberta de vocês. Eu sou liberta do medo que eu tinha de vocês, sabe? Da idolatria, que é aquilo que eu te falei, que eu quase cheguei a idolatrar alguém como uma figura paternal, sabe? Quero dizer para eles que sim, hoje eu encontrei o Senhor, hoje eu vivo o verdadeiro evangelho, e que aquilo que eles me causaram, na verdade, serviu para o meu crescimento no Senhor, sabe? E é o que eu desejo para todas as outras vítimas, sabe? Eu não fui liberado, eu não fui resguardado, eu não fui cuidada pela Igreja Humana, eu não fui apontada para o meu ministério, mas hoje eu sou apontada pelo Senhor, pela minha igreja, pelos meus pastores, entende? E isso é libertador. É libertador. Esse é o meu recado. Obrigado, Úrsula. Foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Tchau, tchau.